Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa disciplina de probabilidade estatística. Esse é o capítulo de estatística descritiva. Nós vamos começar a falar sobre amostragem e descrição de dados. E esse é mais ou menos um resumo de tudo que a gente pretende ver nesse capítulo. Ok? Então vamos falar sobre medidas de descrição de dados, então medidas numéricas, estatísticas, distribuições de frequências, de histogramas, tabelas de distribuição de frequência, nesse caso, né, e alguns métodos gráficos de descrição de dados. Deixo aí a recomendação de você dar uma lida no capítulo 6 do nosso livro texto adotado, Montgomery, lembrando que existem vários outros textos e livros, enfim, opções na internet também para que você possa complementar o seu estudo. Ok? Lembro ainda que esse é o primeiro de uma série de vídeos que falam sobre estatística descritiva. E nós vamos começar especificamente falando sobre as medidas de descrição de dados, medidas numéricas, que se dividem basicamente em medidas de localização e dispersão. Então eu disponibilizei antes desse um vídeo com algumas opções de sequência para que você possa se orientar na hora de assistir esses diversos vídeos. Como esse é o primeiro, eu sugiro sempre que você comece por ele, tá? Lembrando ainda que nós já vimos toda a parte de amostragem de dados a partir de populações, ok? Porém, isso não é rigorosamente indispensável para que você entenda esse capítulo. Apenas é bom ter em mente que nós vamos estar trabalhando com dados de amostragens aleatórias, mas as técnicas que a gente vai utilizar nesse capítulo também são válidas para trabalhar com populações, caso você conheça, né, os dados disponíveis de toda a sua população, ok? Mas, via de regra, nós vamos considerar que foi realizada uma amostragem aleatória e nós estamos trabalhando com os dados observados a partir de uma amostra que foi obtida por um processo probabilístico, ok? Então, com isso em mente, nós vamos trabalhar as medidas de localização e dispersão, começando pelas medidas de localização amostral, ok? Então eu vou passar para um outro conjunto de slides para contar uma historinha. Eu já tinha falado um pouco para vocês sobre exatidão e precisão, e essas duas palavras elas têm muito a ver com aquilo que a gente vai estudar agora. Então eu vou colocar aqui em tela cheia. Eu vou contar uma historinha que tem a ver com atiradores de bolinhas. Tá? A gente pode falar sobre exatidão e precisão a partir de várias perspectivas. Eu já contei uma vez uma história dos dardos, né, nos alvos. Agora eu vou falar de atiradores de bolinhas, que não deixa de ser muito parecido. Então, um dia André, Bruna, Cláudio e Denise se encontram para um desafio. Eles querem saber quem conseguiria atirar as bolinhas mais perto de um alvo. Então, o André foi o primeiro. Ele jogou a primeira bolinha. E o alvo está marcado aí em vermelho, como vocês podem ver. Aqui é o alvo. Okay? A primeira foi quase lá. Uau, ele chegou muito perto. Depois, a seguinte, ele já foi bem mal. Se a gente tirasse só pela primeira bolinha, dava a impressão que o André era um excelente atirador, né? Porém, a segunda, ele jogou realmente muito mal. Na terceira, ele melhorou um pouco. Então, já ficou ali intermediário. Agora sim, ele já se aproximou bem mais da primeira bolinha, onde ele tinha sido melhor. Vamos tentar uma quinta bolinha. Não era bem isso. Na quarta, ele já melhorou de novo. Mais concentração, André. Agora vai, chegou mais perto ainda. Muito bom, ele está melhorando com o passar do tempo. Parece que está aprendendo, né? Mas já não foi tão bem agora. Então, no final, esse foi o resultado do André. A gente percebe que os resultados dele, as bolinhas que ele atirou, ficaram relativamente concentradas em uma posição não muito próxima do alvo, ok? Mas eu não quero ainda entrar no mérito de avaliar o resultado dele. Eu quero ver o resultado dos outros jogadores primeiro. Vamos ver como se saíram os outros. A Bruna. Aqui já é o resultado final da Bruna, tá? Depois dela ter jogado as 10 bolinhas. Já vê aí uma concentração diferente, né? A localização geral das bolinhas dela são bem diferentes das do André, que a gente vê aqui. O Cláudio
já teve um padrão muito diferente de arremesso, né? Ele teve uma concentração bem grande nessa região aqui, porém não foi muito próximo também do alvo. E por fim a Denise, que também teve um padrão parecido com o do Cláudio, porém mais concentrado em torno do ponto-alvo. Bem, o que a gente observa quando coloca todos os resultados juntos é que os atiradores tinham que acertar no alvo, que seria essa linha vermelha. Ok? Então, olhando um por um os resultados globais deles, o que a gente pode dizer é que o André teve resultados bem variados. Ok? Claro que, quando eu falo bem variados, eles poderiam ter sido ainda piores, né? Ainda mais, digamos, dispersos e espalhados. Porém, comparado com os dois que tiveram um melhor resultado, a gente vai dizer que eles foram ruins, né? No sentido de que os resultados ficaram distantes, as bolinhas ficaram distantes umas das outras, tá? E não ficaram muito concentradas em torno do alvo, ficaram meio deslocadas, né? Se você pegar aqui um ponto central, se eu quisesse olhar globalmente para as bolinhas deles, eu ia dizer que elas não estão concentradas em torno do alvo, né? Olhando para a Bruna, a gente já tem uma pequena melhoria. Por quê? Elas estão tão concentradas, elas têm o mesmo padrão do André, né, de espalhamento, porém elas estão deslocadas aqui para o lado direito, de forma que elas estão mais centradas em torno do alvo. Okay? Já o Cláudio, ele teve resultados bem parecidos uns com os outros, todos muito próximos, né? Em relação ao que tinha sido André e Bruna, eles estão mais concentrados. Porém, essa concentração não se dá em torno do alvo. Ele erra sistematicamente o alvo. Okay? E, por fim, a Denise, ela, de certa forma, acerta o alvo sistematicamente, porque os resultados dela estão concentrados bem em torno do ponto que a gente quer. E, além disso, tem uma boa concentração, ou seja, se espalha um pouco, ela erra pouco o alvo. Quando ela erra por pouco. Ok? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a localização dela está exata, né? As bolinhas dela se localizam mais ou menos no local onde deveriam mesmo, e a dispersão é baixa. Há uma baixa espalhamento ali, uma baixa dispersão. Então, a gente vai dizer que ela é uma atiradora com boa exatidão e boa precisão. Já aqui no caso do Cláudio, a dispersão também é baixa, né? Ele conseguiu sistematicamente errou o alvo, mas sistematicamente acertou ali mais ou menos no mesmo canto, ok? Porém, a localização era ruim, então ele errou o alvo de forma sistemática. Então, ele não tem boa exatidão por causa dessa distância aqui, tá? A localização indica a exatidão. A localização indica a exatidão. A dispersão indica a precisão. Né? O Cláudio ele tem boa precisão, porque eles estão próximos uns do outro. Ele é preciso, porém preciso no lugar errado. Não tem exatidão. A Bruna ela tem uma alta dispersão, né? Uma variabilidade muito grande e uma boa localização. Assim, que mais ou menos ali o ponto central dos tiros dela, né, das bolas dela, ficou muito próximo do alvo. Então, é uma boa localização. Então, a gente vai dizer que ela não tem precisão. Quando ela erra, às vezes ela erra de pouco, mas às vezes ela erra de muito. Porém, na média, ali no global, ela está acertando, né, na localização correta. Então, ela tem uma boa exatidão. E, por fim, o André teve uma alta dispersão e uma má localização. Né? Globalmente, ele está localizado, ele está centralizado longe do alvo. Então, uma má exatidão. Ele não tem exatidão nem precisão por causa desse espalhamento aqui. Ok? Então, resumindo, a exatidão pode ser avaliada a partir da localização ou centralidade das amostras com relação a uma referência. Tá? Então, as medidas de localização ou de centralidade, elas falam um pouco sobre a exatidão, mas eu preciso de uma referência para dizer se eu tenho ou não exatidão. As medidas estatísticas de localização, elas servem para dizer onde os meus dados estão concentrados. Mas eu só vou saber dizer se eu tenho boa exatidão ou não se eu puder fazer uma referência com um objetivo. Já a precisão pode ser avaliada a partir de uma dispersão
ou variabilidade com relação ao ponto central, ou seja, com relação à minha medida de localização, ao meu ponto central, eu vou ver se os meus dados, os meus valores se espalham muito ou pouco, se eles se dispersam muito, variam muito ou pouco. Se eles variam muito, a precisão é baixa, é inversamente proporcional, tá? Então, se eles variam pouco, se eles têm pouca dispersão, eu tenho uma alta precisão, ok? Então, essa é a ideia, né, de medidas de dispersão e de medidas de localização na estatística. Nós vamos começar nesse vídeo falando sobre as medidas de localização, tá? Esse é um vídeo conceitual. Nós vamos falar apenas dos conceitos de medidas de localização. Em seguida, eu vou falar também dos conceitos de medidas de dispersão e então eu vou fazer mais 2 vídeos explicando como calcular esses 2 tipos de medida. Para cada tipo, tanto localização como dispersão, existem várias estatísticas que podem ser utilizadas. É isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, falando de medidas de localização, as principais medidas de localização usadas em estatísticas são a média, a mediana e a moda. Média, ela deve ser encarada, ela deve ser vista como um ponto de equilíbrio, como se fosse um centro de massa num corpo, num sistema de partículas, como se você tivesse vários objetos e estivesse tentando achar o centro de equilíbrio ou o centro de gravidade daqueles pontos. Okay? Isso é o papel da média, indicar para a gente o ponto de equilíbrio, né, das nossas amostras. A mediana já é um pouco diferente, ela também indica centralização, ela também indica localização, mas de um outro jeito. Ela pega apenas o ponto central, então ela divide o nosso conjunto de amostras no meio. Se você sequenciar essas amostras, né, da menor para maior, né, que a gente chama de Hall, você vai ver que a mediana está exatamente no ponto central. O lance é que, às vezes, uma amostra é bem comportada, ou seja, ela está simétrica, né? Existe mais ou menos o mesmo número de amostras de cada lado desse ponto central. Às vezes não é o caso, né? As amostras se espalham mais de um lado do que do outro. Okay? E, finalmente, a moda seria o valor mais comum, aquele mais frequente, o que acontece com mais vezes, né? Então, o número que mais se repete na amostra, a gente vai chamar de moda. Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Tá? Esse primeiro exemplo, eu tenho 10 amostras. Tá? As bolinhas ficaram distribuídas dessa forma como está mostrado aí na tela. A média, como ela é o centro de equilíbrio, você vai ver que ela não vai estar bem no meio, né, dessas amostras. Por quê? Porque a gente vê uma concentração de amostras maior aqui do lado direito. Então, você tem que imaginar como se você fosse colocar aqui um ponto de apoio para evitar que esse anteparo gire para um lado, para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, para isso, se você colocar ela bem aqui no meio, tá, você claramente vai ver que ela vai girar para o lado direito, porque ela tem mais peso do lado de cá. Né? Então, a média vai ser puxada para cá, para ficar mais perto de onde tem mais peso, de forma a equilibrar esse sisteminha aqui. Tá? Então, a gente vai ver depois como se calcula a média, e lá a gente vai perceber que todos os elementos que estão na amostra são utilizados no cálculo da média. E é por isso que ela acaba sendo puxada por aquele grupo que é mais importante, né? Que é mais preponderante. Depois a mediana. A mediana é o ponto central. Então, como nós temos 10 amostras, eu tenho 5 amostras de um lado, 5 amostras do outro, né? E a mediana vai ficar colocada bem no meio do caminho entre as duas centrais, tá? Para dividir a minha amostra no meio. E, por fim, a moda é o valor mais frequente, que nesse caso seriam esses 3. Então, aqui você tem um exemplo com 3 medidas de localização, tá? Porém, as 3 têm valores diferentes. As 3 se localizam, te indicam mais ou menos onde é o ponto central ali da amostra, onde é a tendência central da amostra, mas não necessariamente elas têm o mesmo valor. Né? A moda seria esse valor aqui, que marca essas 3 amostras. A média seria esse valor aqui onde está o pico do triângulo, né? E a mediana seria onde está aqui a linha pontilhada. Um segundo exemplo, tá? Onde eu tenho agora 15 amostras, né? E a média já está ali bem próximo do centro, né? Talvez um pouco deslocada, mas não tanto, porque você tem 2 grupos grandes aqui de amostras. Tem esse grupo aqui e tem esse grupo aqui, né? E para equilibrar esses 2 grupos, para evitar que esse anteparo gire para um lado ou para o outro, eu coloco, né, o meu
meu ponto de apoio mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Nesse slide eu não estou sendo preciso com relação ao cálculo, porque a gente está falando apenas conceitualmente. No próximo vídeo a gente vai calcular. A mediana, né, como eu tenho 15 amostras, para que eu escolha o ponto central, eu preciso ter 7 amostras antes da mediana e 7 amostras após a mediana. E a mediana seria exatamente essa amostra que ficou no meio. Diferentemente do caso anterior, onde eu tinha 10 amostras, né? Tinha aqui 10 amostras, e a mediana ficou entre duas amostras, de forma que eu tinha 5 antes e 5 depois, completando as 10. Agora eu tenho 15 amostras, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então são 7 de um lado e 7 do outro, faz 14, e a 15ª, que é exatamente a central, indica o valor da mediana. E, por fim, a moda. Nesse caso, eu tenho 2 valores onde eu tenho 3 amostras. Né? E não tenho ninguém, né, nenhum ponto onde eu tenha mais do que 3 amostras. Então, o valor mais frequente são 2 aqui. Eu tenho 2 modas. Essa seria uma amostra bimodal. Okay? Eu posso ter uma amostra amodal, sem moda, bimodal, trimodal, enfim. Tá? Não é limitado isso daí. Beleza? Então, novamente, você vê que as medidas de centralização, né, de localização, ficaram com valores diferentes. Um terceiro exemplo, também com 15 amostras, sendo que agora bem diferente. Né? Ele já é um exemplo bem mais simétrico. Né? Você vê que eu tenho aqui um ponto central com várias amostras, e depois eu tenho para um lado e para o outro amostras que estão mais ou menos na mesma distância em relação ao ponto central. Então, a minha média ela se torna aquele ponto de equilíbrio, bem no centro mesmo. Como as distâncias dessas amostras para o ponto central e dessas para o ponto central, para um lado e para o outro, são sempre iguais, né? Para eu conseguir equilibrar esse anteparo, eu preciso colocar o meu ponto de apoio bem no meio. A mediana, ela vai ser exatamente também esse ponto central, porque é onde eu tenho mais amostras, são 5. Né? E sim, exatamente porque a sétima, eu tenho 7 amostras antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois eu tenho 7 amostras depois. E essa bolinha do meio bem aqui seria a 8ª, aquela que está no centro. Tá? Então ela marca a mediana e acaba que fica sendo igual à média. E por fim, o valor mais frequente, né, é exatamente esse onde eu tenho 5 amostras, que não tem nenhum lugar onde haja mais do que 5 amostras, então a média, a moda e a mediana acabaram ficando no mesmo lugar. É sempre bom lembrar que a média é uma medida muito sensível a valores extremos, ao contrário da mediana, certo? Aqui nesse exemplo a gente vê bem isso. Você tem aqui um conjunto simétrico de amostras, né? Eles estão bem equilibrados, a média está bem no centro, né? Igual com a mediana, ok? E agora eu estou pegando o mesmo conjunto de amostras e jogando uma dessas amostras, essa que estava aqui em cima, ela vai cair lá longe. Tá? E só isso foi suficiente para deslocar a minha média. A minha média que estava aqui, ela já se deslocou para cá para equilibrar esse conjunto de amostras com aquela que caiu para lá. Porque se eu mantiver a minha média bem aqui, o meu ponto de apoio bem aqui, na hora que aquela bola cai lá, ela vai fazer com que o anteparo gire. Né? Então, o meu ponto de equilíbrio tem que se deslocar para considerar essa bola que está lá longe. Isso significa que quando eu tenho uma amostra muito discrepante das demais, seja para um lado, seja para o outro, né? Para mais ou para menos, a nossa média sente isso e ela é modificada. Né? Já a mediana, você vai ver, ó, ela permanece aí nesse ponto, independente, né, se a minha bolinha está aqui em cima, se está lá ou se está aqui. Porque a 8ª bolinha, no caso, a bolinha central, ela vai continuar nesse ponto aqui. Então, isso não altera, tanto faz, né, se o valor extremo é muito pequeno ou muito grande, isso não altera o ponto onde a minha mediana passa. Ok? Então é isso para as estatísticas de localização, e agora eu convido vocês a assistirem o vídeo que fala sobre os cálculos das estatísticas de localização, ou continuarem e assistirem agora a parte conceitual sobre as estatísticas de dispersão. Valeu, pessoal!